Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço cultural. Hoje narraremos a história de uma equipe de cientistas a bordo da Estação Espacial Internacional, que descobriu uma forma de vida marciana em rápida evolução que causou a extinção em Marte e agora ameaça toda a vida na Terra. O filme começa com a sonda Pilgrim 7 retornando com as suas valiosas amostras do solo marciano, que completou o seu retorno de Marte após 8 meses. Mas a cápsula foi danificada ao ser atingida por destroços no espaço, alterando sua rota original. Na Estação Espacial Internacional, os cientistas preparam o recebimento da sonda. Rory será o responsável em fazer contato visual com a sonda e segurar com o braço remoto. E Rory está se expondo a um grande risco em ir buscá-la. A operação é complexa e envolve todos os cientistas da estação. A ordem é, se não pegar a sonda, a recomendação é, empurra-la para o espaço. A cápsula está em rota de colisão com a estação, e Rory se encaminha para a posição controlando o braço mecânico. A estação também se desloca para a melhor posição possível para Rory pegar a sonda. Todos ficam aflitos com a proximidade da sonda, mas Rory é preciso e consegue pegar a sonda depois de um pequeno suspense ao demorar a responder à comunicação da estação. Pronto, as amostras marcianas sãs e salvas. Derry então começa as suas pesquisas, coleta parte da amostra e a coloca no microscópio para visualizar possíveis células e ou parte delas. Observando, consegue identificar cílios e flagelos nas amostras, mas não há sinal de movimento. Derry começa a diminuir a temperatura para estimular o organismo a se movimentar, mas não dá certo. Derry decide mudar a atmosfera à época proterozoica a Marte, isto é, menos oxigênio e mais dióxido de carbono mergulhado em glicose e pingo. De repente o organismo se mexe. Uma prova incontestável de vida extraterrestre. A notícia de vida extraterrestre chega na Terra e várias escolas participam na escolha do nome do organismo, e a escolha é feita em TV aberta. O nome escolhido foi Calvin. Nos próximos dias, Derry continua sua pesquisa, injetando glicose em Calvin, e Calvin se desenvolve, cresce e interage cada vez mais com Derry. Nesse momento, todos os tripulantes ficam admirados com o organismo. Em outra cena, a tripulação festeja a chegada da filha de Shaw, um dos poucos momentos de lazer, risos e comemorações entre eles. Dando continuidade à sua pesquisa, Derry interage ainda mais com Calvin, estende seu dedo para o organismo, e Calvin se movimenta lentamente sobre as mãos de Derry. Passadas algumas horas, o alerta da sala do laboratório aciona, o sistema de segurança havia sido violado por descuido de Derry. Há uma discussão entre Miranda, Derry e Rory, e a partir desse acidente, Calvin ficou completamente inativo, depois de semanas de crescimento e atividades impressionantes. Doutora Miranda acredita que seja devido ao acidente no laboratório que causou uma mudança de pressão temporária na caixa do Calvin. Voltando ao laboratório, Derry pretende estimular Calvin através de pequenos choques, e coloca um tipo de vara elétrica na caixa do Calvin. Derry então começa a estimular Calvin, quando de repente, Calvin reage, se movimenta agarrando a mão de Derry e quebrando a espécie de vara elétrica. Derry tenta de todas as formas tirar sua mão da caixa do Calvin, mas Calvin a segura forte como um aperto de mão. Derry tenta distrair Calvin com a varinha quebrada, mas Calvin não se interessa e inesperadamente Calvin começa a esmagar a mão de Derry, que grita de dor e se batendo na caixa onde Calvin está. Calvin então solta a mão de Derry que está desmaiado e com os dedos quebrados. Miranda observa Calvin que passa a fazer movimentos na tentativa de sair da sua caixa. Primeiro ele tenta sair pelas luvas da caixa, mas não consegue. Se movimenta e pega a varinha com lança, e quebra a mesma e tenta furar a luva da caixa, e consegue furar e escapar da caixa. Calvin se movimenta rápido e logo se esconde e reaparece em outra caixa do laboratório que contém um rato de experiência. Calvin, com seus tentáculos faz movimentos de conhecimentos em relação ao rato, mas o rato o estranha, e nesse instante,
Calvin mostra o seu instinto predador, atacando e sugando toda a energia do rato. Rory aproveita a distração de Calvin e abre a porta do laboratório para salvar Derry, mas Calvin percebe o movimento, e rapidamente consegue agarrar a perna do Rory. Rory fica preso com Calvin e é orientado a queimar o Calvin com um bastão de oxigênio, e consegue. Calvin então larga a perna do Rory e fica escondido no laboratório. A comandante Ekaterina dá permissão para Rory matar Calvin com um incinerador, e Rory lança fogo no Calvin por todo o laboratório. Calvin é resistente e parece não sentir fogo ardente. Calvin se esconde atrás de Rory e de repente entra na boca de Rory. Calvin então começa a se alimentar da energia de Rory, que em questão de poucos segundos falece, expelindo sangue pela boca aos olhos de toda a tripulação. O incinerador aciona o sistema anti-incêndio do laboratório e Calvin, ao perceber o ambiente diferente, sai do corpo de Rory e procura sair do laboratório através do sistema de anti-incêndio. Ekaterina e o Shaw tentam fechar todas as portas de saída, mas Calvin é rápido e consegue escapar. Ekaterina tenta mandar uma mensagem para a Terra, informando que o organismo, Calvin, é nocivo e letal, mas nesse momento a comunicação falha e ela não consegue transmitir a mensagem. Eles precisam consertar o transmissor que fica externo à estação, e como Rory morreu, a Ekaterina é a mais qualificada para o serviço, mas o problema é o Calvin, porque eles não sabem aonde ele possa estar. Cat sai da estação e chega ao transmissor, identifica que está superaquecido e checa o resfriador que está seco. Derry, então, fala pelo comunicador que Calvin pode ter se alimentado da água do resfriador. De repente, Calvin sai pela válvula e agarra o traje da Cat. Ele está maior e tenta entrar no traje, mas não consegue, andando por todo o traje da Cat. Cat fecha a válvula e sente Calvin apertar sua perna. Ela começa a voltar para a estação e percebe que Calvin danificou o sistema de resfriador do seu traje, pois começa a aparecer bolas de água no seu capacete. O líquido começa a atrapalhar a visão da Cat e ela desprende o seu traje do cabo de segurança para chegar em outro compartilhamento próximo da entrada da estação. Cat consegue chegar na entrada, mas está quase se afogando no traje e decide fechar a escotilha ao invés de abri-la, pensando em não deixar o Calvin entrar na estação. David, que a esperava na abertura da escotilha, vê Cat falecer do lado de fora da estação. Cat se desprende da escotilha em direção ao espaço levando consigo Calvin, mas Calvin pula em direção à escotilha da estação. Calvin tenta entrar na estação através dos propulsores, e a princípio a tripulação evita a entrada de Calvin, ligando os propulsores, mas percebem que a estação está retornando à Terra e quase não possui mais combustível para mover a estação e decidem por deixar Calvin entrar e evitar que ele chegue na Terra, recolocando a estação novamente no espaço. Os sobreviventes decidem isolar Calvin na nave, e começam a fechar alguns compartilhamentos para ele ficar sem alimento, mas Calvin é rápido e consegue ver e chegar na perna de Derry. Como Derry possui um atrofiamento na perna, não sente a presença do Calvin, mas o Calvin aos poucos vai consumindo a perna e a vida de Derry. A tripulação continua a lacrar todos os buracos para eliminar todo o oxigênio e nesse momento a doutora Miranda pergunta para Derry se ele está bem, pois Derry está quieto e tremendo, mas Derry a responde que está bem, sem saber que Calvin está se alimentando dele. Na próxima cena a tripulação conversa entre si, questionando aonde eles erraram e as mortes de Rory e Cat, quando Derry toca sua perna e logo em seguida desmaia. Derry é colocado numa maca, é amarrado e a doutora Miranda tenta revivê-lo com um desfibrilador, mas Derry continua desmaiado até que com muita insistência ele reage. Miranda percebe um movimento na perna de Derry e ao abrir o seu macacão, vê Calvin se alimentando da perna do Derry. A doutora Miranda usa o desfibrilador para tirar Calvin da perna de Derry e Calvin fica cara a cara com o restante da tripulação. Eles correm, e Calvin vai atrás deles. Doutora Miranda e David vão para um compartimento, e Shaw vai para outro e Calvin o segue. Shaw entra numa cápsula e se protege e Calvin examina a cápsula para tentar invadir, mas não consegue e desiste, deixando Shaw vivo por enquanto. Doutora
Miranda e David percebem que o Calvin está se movendo, pois ele engoliu um marcador da perna de Derry, e Calvin sente o sangue no ar e vai em direção ao corpo de Derry, que não resistiu e morreu na cena anterior. Calvin encontra o corpo de Derry e começa a se alimentar quando vê Miranda e David, que o trancam no compartimento. No compartimento, Calvin fica inquieto e sufocado. A estação aciona um alerta de aproximação. David olha pela escotilha e vê uma nave de socorro se aproximando. Era o resultado da mensagem da Cat. A mensagem havia sido transmitida, mas a nave indica que irá acoplar no compartimento aonde Calvin está, e David tenta avisá-lo com um sinal de luz, mas é em vão, a nave não percebe. David sente que a nave começa a empurrar a estação, e Miranda fala para David que esse é o terceiro protocolo de segurança, pois os dois anteriores já haviam sido violados, a caixa do laboratório, e o próprio laboratório. No caso, a nave estava jogando a estação para o espaço. Shaw, pensando ser uma operação de resgate, se dirige ao compartimento de acoplagem da estação, mal sabendo que Calvin estava no mesmo compartimento. Miranda e David conseguem ver a movimentação de Shaw e também vão ao compartimento. Shaw abre a escotilha de acoplagem e Calvin o segue furtivamente e espera o momento certo para atacar os astronautas do resgate. Calvin mata os astronautas e tenta subir para escapar do vácuo do espaço, e consegue agarrar a perna de Shaw e tentar escalar através de seu corpo, quando Shaw segura e o leva para a escotilha do vácuo, onde Shaw é devorado por Calvin. Miranda e David são perseguidos por Calvin, que sobe novamente o compartimento, mas eles fecham a escotilha. No compartimento a salvos, observam a nave de resgate se chocando com a estação. David checa os controles da estação e percebe que a estação está caindo em direção à atmosfera da Terra, tempo estimado de 39 minutos e que possuem cerca de 1 hora e 40 minutos de oxigênio. Miranda fala que eles não vão resistir, mas Calvin pode conseguir viver na queda da nave. Com o passar do tempo, eles ficam com pouco oxigênio e com frio. David, então, tem uma ideia. Como a nave está ficando sem oxigênio e Calvin precisa de oxigênio para sobreviver, decidem utilizar bastões de oxigênio para atrair Calvin numa cápsula de sobrevivência e jogá-lo no espaço, se a cápsula for controlada manualmente. No caso, David se propôs ao serviço. David segue para o compartimento das cápsulas, e logo é achado por Calvin, que agarra o bastão de oxigênio e se alimenta. David então traça um caminho de oxigênio para atrair Calvin à cápsula. Consegue entrar na cápsula e Calvin também. David usa o seu último bastão de oxigênio para preparar a cápsula enquanto Calvin se alimenta. Miranda também consegue entrar na outra cápsula e aciona os controles de navegação automática com destino à Terra. David sai primeiro e Miranda logo depois. David aciona o controle manual, mas Calvin é uma forma de vida marciana hostil, inteligente e altamente adaptativa que percebe o movimento de David e o impede de dirigir manualmente, segurando e tirando suas mãos do controle da cápsula. As duas cápsulas estão em rotas normais, quando uma é atingida por destroços espaciais e a outra segue para a Terra. Na cápsula de David, Calvin consegue segurar as suas duas mãos, impedindo-o de controlar manualmente a direção. Calvin abre o capacete de David e o encara, logo em seguida lança os seus tentáculos em David. Uma das cápsulas entra na atmosfera da Terra e cai no mar. Dois pescadores num pequeno barco viram a cápsula cair e vão em direção à mesma. Lá encontram David numa espécie de casulo, ainda vivo, e grita para os pescadores não abrirem a porta, mas eles não o ouvem. Na outra cápsula, encontra-se a doutora Miranda, desesperada, aos gritos no espaço sideral. E os pescadores conseguem abrir a cápsula com David e Calvin dentro. Amigos e amigas, gostaram do filme? Foi um prazer compartilhar o filme com vocês. Comente, compartilhe e deixe o seu like para apoiar nossa equipe e trazer mais entretenimentos e novidades para nosso espaço. Abraços e até o próximo filme.